Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E você viu, o governo dos Estados Unidos, por meio do presidente Donald Trump, finalmente anunciou o tarifaço. Para o Brasil, uma imposição de uma taxa extra de 10%. Antes, o aço e também o alumínio já haviam sido sobretaxados. Então, para a gente falar sobre este e todos os assuntos que dizem respeito às questões tributárias, eu recebo no programa de hoje o Eduardo Berbigier, ele que é advogado tributarista e membro do Comitê Jurídico e Tributário da Sociedade Rural Brasileira. Eduardo, obrigado pela gentileza da entrevista, é um prazer enorme te receber aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Leandro, é um prazer falar com você. Não chegou a ser nenhuma surpresa o anúncio do tarifaço do Donald Trump, por meio do presidente Donald Trump, em relação ao Brasil, está incluído nessa lista. Esperava-se mais do que os 10% de maneira linear, como foi aplicado. Que impacto, na sua opinião, isso vai acabar tendo a curto prazo aqui dentro do nosso país? Bom, podemos ter vários, né? Não era uma surpresa porque o Donald Trump baseou a estratégia de campanha dele na América para os americanos. Então ele sempre deixou bem claro que ele faria uma política de privilégio dos produtores americanos em todas as áreas, não só no agro, industrial também, e defenderia os interesses da política americana. Então isso já era aguardado. Os impactos a curto prazo, por exemplo, 25% no alumínio e no aço. Os Estados Unidos compra 48% do aço exportado pelo Brasil, significa 3,2 bilhões de dólares. Não é um absurdo comparado com a balança comercial brasileira, mas é um volume expressivo, pode dificultar bastante essa questão. Com relação aos 10% dos produtos adicionais, encarece, o Brasil já tem custos altos, normalmente custos maiores que os outros países. Nós temos muitos problemas logísticos, a nossa legislação trabalhista é uma das piores do mundo, mais pesadas, nós temos custos tributários altos, então é mais um fator diminui a competitividade dos nossos produtos. Ainda há uma negociação entre equipes técnicas do Brasil e dos Estados Unidos, porque estão tentando achar um meio termo. Os Estados Unidos falam muito no etanol. O Brasil tem uma taxação de 18% do etanol de milho. Aqui nós produzimos, a grande parte do etanol brasileiro é feito de cana. Temos hoje uma indústria de etanol de milho importante, forte no Brasil, que se formou nos últimos anos, mas os Estados Unidos produzem muito etanol de milho e tem interesse em colocar esse etanol no Brasil. Uma das alegações anteriores era que a taxa para o etanol de milho, para o etanol brasileiro em geral, entrar nos Estados Unidos era de 2,5% até essa taxação de 10%. Então, eu acho que ainda vai ter muita negociação com relação a isso. O Trump já falou que o Brasil não é uma das nações amigas, né? Então não sabemos o que isso significa, mas isso não é direcionado ao Brasil, né? Tem uma guerra muito forte com a China, com taxações maiores do que as nossas, inclusive. Os Estados Unidos com essa questão das tarifas, está atingindo o mundo inteiro. E até pode ser uma fonte de oportunidades para o Brasil. Pois é, a gente pode até explorar essa questão, mas eu fico pensando aqui, qual é o ponto de fato de equilíbrio entre taxas que são aplicadas em países, em outros países, não estou falando especificamente dos Estados Unidos, mas qual o ponto de equilíbrio, por exemplo, quando você estabelece que um determinado produto ele vai ter uma taxação X ou Y, e isso naturalmente busca sempre preservar a indústria interna, quer dizer, aqui no Brasil a gente aplica uma taxa maior porque tem uma indústria competitiva em relação a certos segmentos. Você acabou de falar, por exemplo, na questão do etanol, na produção aqui no Brasil, que é um programa sensacional, inclusive, brasileiro, mas o Donald Trump afirmou para justificar que o que acontecia era um desequilíbrio nesse processo, quer dizer, se cobrava muito de produtos americanos e muito pouco se cobrava para a entrada de outros produtos lá nos Estados Unidos. Como é que você acha esse ponto de equilíbrio, doutor? Não é simples, né? Até porque nós estamos falando de fluxos diferentes de produtos. O Brasil... E de estágios de produtos diferentes. De estágios de produtos diferentes. O Brasil exporta muita matéria-prima, muitos produtos primários. É um tipo de valor agregado. E compramos nos Estados Unidos muitos produtos já manufaturados, muitos produtos industrializados. Então, realmente é um ponto de equilíbrio difícil, precisa de um estudo técnico muito sério das equipes, tanto brasileiras quanto americanas, para entender, para chegarem nesse ponto de equilíbrio, para entender até onde vai a falta de competitividade e até onde vai o privilégio excessivo a produtores internos do país, dos Estados Unidos. Então fica difícil de chegar nesse ponto de equilíbrio. Uhum. Quer dizer, na verdade, de certa maneira, um dos países vai ter que ceder em certos pontos e outros ceder em outros pontos. Isso significa dizer que alguns setores vão perder e outros vão ganhar.
Exatamente. De acordo com os interesses americanos. Muitas vezes eles podem se interessar em diminuir certa taxação em alguns produtos que precisam mais desses produtos dos Estados Unidos, ou para não gerar inflação, como tu disseste, e outros produtos vão ser penalizados. Infelizmente, esse é o jogo do mercado e nós não podemos esquecer que os Estados Unidos têm uma força comercial muito maior do que a nossa. O Brasil é um grande player mundial no agro, talvez o maior, mas em vários outros produtos o nosso peso para os Estados Unidos e para o mundo ainda é muito pequeno, infelizmente. Agora, já há uma projeção de que com esta política protecionista, a indústria e a economia norte-americana, isso deve provocar inflação interna. Os Estados Unidos é uma das locomotivas globais, se não a economia mais importante. A gente sabe que a China cada vez assume um protagonismo maior em termos mundiais, mas provocando um processo inflacionário nos Estados Unidos. Isso não depõe contra a própria política do Donald Trump, quer dizer, não prejudica o próprio cidadão norte-americano. Isso não pode contaminar globalmente as economias, ou seja, fazendo com que haja um processo inflacionário global? Sem dúvida, os Estados Unidos, digamos assim, é a medida do mundo, né? A maior economia, a moeda que manda em todas as transações comerciais. Obviamente que não tem coerência gerar inflação interna. Nos Estados Unidos pode ser um efeito cascata no mundo inteiro. Não seria coerente com a política do Trump. O que nós vemos é que ele quer fomentar o maior desenvolvimento de alguns ramos de atividade internamente, porque os Estados Unidos têm uma economia muito forte, é uma produção muito forte da maioria dos produtos. É isso que é a locomotiva da economia americana, a produção e, como eles dizem, o consumo das famílias. Com o aumento da inflação, esse consumo das famílias pode ser afetado, porque isso realmente é um dos fatores que movimentam a economia americana. Nós temos, por exemplo, na Europa, um povo muito austero, um povo muito econômico, até porque a economia está muito mais enfraquecida do que a americana. Um povo que prepara muito, junta muito dinheiro para a velhice. O americano é um consumista. Isso move a economia dos Estados Unidos. Só que com uma inflação maior, isso pode arrefecer um pouco esse consumo das famílias e pode gerar um certo problema interno para o Donald Trump. Aí temos que ver os desdobramentos disso. Se para o Brasil e alguns países sul-americanos a taxa linear foi de 10%, para outros, para os asiáticos, por exemplo, para os europeus, acabou sendo bastante pesado. Isso também pode ser uma boa janela de oportunidade, né? Pode, porque nós vemos um grande crescimento no confronto comercial entre Estados Unidos e China, né, com taxações altíssimas que os Estados Unidos impôs a produtos chineses, e a China devolveu com taxações de 10% e 15% de alguns produtos do agronegócio. Soja, milho, carne de frango, carne de boi, enfim, tem vários produtos ali que o Brasil é fornecedor da China e concorre com os Estados Unidos. Pode ter uma janela de oportunidade para um aumento desse fornecimento, porque obviamente que o Brasil vai se tornar mais competitivo. O crescimento não deve ser tão grande em alguns produtos, porque nós já estamos quase no limite do fornecimento. Por exemplo, 50% praticamente, quando eu falo 50%, depende do ano, um pouco mais, um pouco menos, mas praticamente 50% da soja exportada do Brasil já é para a China. Então, quer dizer, não sei quanto mais o mercado chinês pode absorver. Isso já é resultado de uma guerra comercial anterior do primeiro mandato do Donald Trump também, Exatamente. né? Houve uma elevação nas vendas. Nós podemos ter essa segunda onda. Então nós temos que ver alguns produtos, carne bovina, carne de frango, soja, milho, o que nós podemos aumentar a nossa comercialização com a China. Acredito que o milho seja um produto que ainda tenha uma escala, porque os Estados Unidos é um grande produtor, exportador de milho, né? Então eu acredito em janelas de oportunidade e crescimento e consolidação, porque o Brasil, daquela primeira guerra comercial, como tu citaste muito bem, atingiu um patamar de fornecimento e não perdeu mais esse mercado. Então, que o Brasil consiga crescer 5%, 10% nas suas exportações para a China e consolidar esse mercado depois, manter esse mercado, é muito importante para a nossa balança comercial. Agora a gente sabe, por exemplo, que a venda de produtos in natura e a venda de produtos elaborados com valor agregado, ele tem mais capacidade de você conseguir arrecadar melhor, ou seja, remunerar melhor o exportador. Nesse sentido, ainda a gente está um pouco mal posicionado, né? É o grande conflito do Brasil há muitos anos.
nós somos grandes exportadores, como nós falamos agora há pouco, de produtos primários. O Brasil exporta muito produtos do agronegócio, muito minério de ferro. Então, e obviamente que o valor agregado é maior, e nós somos importadores de produtos acabados. Já se discutiu muito o desenvolvimento da indústria no Brasil, um desenvolvimento maior, para que nós nos tornemos exportadores de produtos com maior valor agregado. A China é um exemplo, nos últimos 30 anos, o que a China fez na sua economia, exportando para o mundo inteiro, hoje, vários produtos industrializados. É um pouco difícil. A nossa política de juros é muito complicada. Inclusive, eu vi o Jeff Bezos da Amazon, que já foi o homem mais rico do mundo, segundo, enfim, é uma pessoa muito bem-sucedida, dizendo que o ambiente de negócios dos Estados Unidos favorece o crescimento de novas empresas, porque lá existe muito financiamento através de investidores. Então, ele disse, você consegue captar 50 milhões de dólares para uma ideia, que pode ter 10% de chance de dar certo. No Brasil, muitas vezes, com um negócio consolidado no agro, você tem dificuldade de ter acesso aos bancos, porque as exigências são absurdas em termos de garantias, de potencial de pagamento. Então, é muito difícil tomar crédito no Brasil, é muito difícil investir. Nós temos dificuldades, como nós falamos antes, logísticas, custo trabalhista alto, carga tributária e falta de financiamento. Isto dificulta o crescimento da nossa indústria, porque montar uma indústria não é barato. Dificilmente uma pessoa tem dinheiro para ir lá e montar uma planta industrial do seu bolso, com pouco financiamento. Então, enquanto continuarmos com essa política de crédito restrito e juro alto, acredito que é difícil o desenvolvimento de um parque industrial mais amplo, como temos em vários países desenvolvidos. De fato, realmente, essa questão do acesso ao crédito, a questão dos juros no Brasil é muito complicada. Acho que a gente vai voltar sobre esse tema no segundo bloco. Vou chamar um intervalo rapidinho, a gente volta já, tá? Para você que está conosco, não saia daí, a gente volta. É rapidinho, já já. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros assuntos que dizem respeito às questões tributárias. Para isso, eu estou recebendo aqui no programa o Eduardo Berbigier, ele que é advogado tributarista e também membro do Comitê Jurídico e Tributário da Sociedade Rural Brasileira. No primeiro bloco a gente falou bastante a respeito dos efeitos que o tarifaço dos Estados Unidos vai ter de forma global. E aí a gente terminou falando um pouquinho dessa questão do acesso ao crédito aqui no Brasil, que é tão complicado, né? E principalmente no que diz respeito à questão do descolamento que ele tem sobre a taxa de juros. A gente está vendo agora, por exemplo, que a taxa básica de juros, a Selic, ela está muito alta e a gente sabe que o recurso do orçamento público federal, ele é engessado. Não tem muito para onde correr, porque o cobertor é curto e não vai adiantar. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já adiantou e inclusive já reconheceu que não vai ter dinheiro de fato no Plano Safra para atender todos os produtores. Falou que vai priorizar, sobretudo, os pequenos e médios produtores rurais. Paralelo a isso, a gente viu, por exemplo, que o presidente Lula vetou o artigo, aquele que isentava os fundos de investimento imobiliários, também os FIAGRO, do pagamento do imposto do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o imposto estadual que unificou o ICMS e também o ISS. Claro que o governo, a gente tem que fazer essa ressalva e está negociando modificar essa proposta, mas do jeito que está, na construção que a gente tem, com o juro básico da economia elevado, o recurso do orçamento público engessado, que efeito isso vai ter no Plano Safra dali para frente, na sua opinião? Vários, né? Como tu disseste muito bem, o cobertor é curto, então o Plano Safra tem seus limites. Eu acredito que uma crítica que eu faço ao orçamento, por exemplo, nós temos um Plano Safra de 15 bilhões, com 8 bilhões e 700 para a agricultura, pequenos e médios produtores. Alguns do restante vão abater alguns programas de financiamento do ano passado, saldos remanescentes, deve sobrar uns 6 bilhões, mais ou menos, para os grandes produtores, que são realmente quem produz o grosso das commodities brasileiras, da balança comercial, que gera esse superávit da balança comercial, enfim. Qual o problema disso? O Plano Safra, por não ser suficiente, ele acaba gerando necessidade da busca de créditos nas instituições normais.
E a crítica que eu queria fazer antes ao passo que 15 bilhões para o Plano Safra, 50 bilhões para emendas parlamentares. Poderia de reduzir e aumentar não só o Plano Safra, mas outras rúbricas do orçamento que não tiveram o valor necessário, né, previsto no orçamento. Mas falando da questão do mercado normal. O produtor que não tem acesso ao Plano Safra vai se financiar no mercado normal. O mercado brasileiro é muito concentrado, nós temos 5 bancos grandes praticamente, 5, 6 bancos. Com a Selic a 14,25%, todos os bancos elevam a taxa de juros. Então, o produtor vai ter dificuldades e vai se financiar, vai ter o seu custeio com uma taxa de juros maior. Isso gera reflexo no preço dos alimentos, gera inflação, porque ele vai ter que repassar esse custo para o consumidor final. Ele vai repassar nas suas etapas a cadeia e quem acaba pagando a conta é quem vai no supermercado comprar alimentos, porque basicamente a agricultura trata de alimentos. A questão dos fiagros realmente é uma questão muito delicada. Óbvio que temos que fazer justiça, o governo está negociando com a frente parlamentar do agro, mudanças na legislação, mas quando o presidente vetou a isenção, né, dos tributos na reforma tributária para o fiagro, lançou luz sobre o tema, porque o Brasil ainda está engatinhando do financiamento, nessa forma de financiamento. E nós vemos no exterior, esta é a forma majoritária, os fundos financiando a agricultura. E isto poderia acontecer no Brasil, porque viria muito dinheiro de investidores estrangeiros que estão acostumados com taxas de juros de 3, 3,5% nos seus países, poderiam investir aqui, ter um retorno maior e proporcionar para o tomador do crédito, no caso o produtor rural, uma taxa de juros bem menor. Existe uma dificuldade, não tem tradição neste tipo de mercado no Brasil, então são várias barreiras. Encarecendo, se não chegar em um acordo e mantiver a tributação da reforma tributária sobre o fiagro, é mais um produto, é mais um fator que praticamente sepulta esse tipo de produto, fica inviável. Então, eu acredito que essa soma de fatores leva a um possível aumento de preços pela dificuldade e pelo aumento de juros no crédito rural. E também lembrando que hoje, com esse descontrole de contas públicas, está difícil de trazer investimentos do exterior para o Brasil. Então, isso também é uma questão que dificulta os fundos, porque a maioria usam capital nacional, mas poderíamos ter muito mais recursos do exterior financiando a agricultura, porque o Brasil sabe muito bem produzir. Temos boas terras, temos clima favorável, temos boa tecnologia e produtores que sabem realmente manejar todos esses fatores e produzir muito bem. Agora, isso tudo também é um processo que assusta bastante. A gente viu, por exemplo, no ano passado, os agricultores europeus, quando eu falo europeu, estou falando belgas, alemães, espanhóis, franceses, até mesmo os portugueses. A gente viu, por exemplo, agricultores espanhóis atacando caminhões de fornecimento de alimentos, de frutas que vinham do Marrocos, que tinham atravessado ali Gibraltar e estavam indo e foram atacados porque se identificava naqueles produtos a dificuldade que os produtores têm internamente. O resultado que a gente viu lá foi um pacote de 50 bilhões de euros de maneira global para sustentar aquela economia, aqueles produtores que estão lá. E o Acordo União Europeia-Mercosul estabelece de alguma maneira um fluxo de comércio que seja menos taxado, vamos dizer assim, que seja mais favorecido. E aí a gente tem um problema, por quê? Porque isso vai afetar interesses locais lá dentro. Da maneira como as coisas foram construídas, nós de fato vamos ter esta oportunidade de poder colocar os nossos produtos, porque nós somos competitivos no agro e não há dúvida quanto a isso. Nós somos em outros setores. Mas como contentar, como compensar, por exemplo, de alguma maneira, a perda que teremos em alguns setores, sem que haja esses pacotes de financiamento, por exemplo, que de certa maneira tornam, aí sim, o comércio desigual nesta relação. Eu acho muito difícil que esse acordo seja homologado rapidamente. Nós tivemos a primeira intenção firmada, mas esse acordo precisa ser aprovado do Parlamento Europeu, são 26 países, precisa ter 55% da população e 65% do PIB de votantes favoráveis para que seja aprovado. Grandes dificuldades. A França, que é a segunda economia da União Europeia, é radicalmente contra, é a líder deste movimento. Lembrando que com o Reino Unido fora da União Europeia, a segunda economia são Alemanha e França. A Alemanha é favorável por quê? Porque a Alemanha exporta muitas máquinas para o Brasil. Então a Alemanha tem
esse interesse. Só que grandes economias, França, Holanda, Espanha, são contra. Irlanda, não é uma grande economia, mas é um grande player do agronegócio. Eu fiz uma viagem para a Europa em janeiro, tive em 13 países. Eu não vi opiniões favoráveis em nenhum deles. Inclusive, na Áustria, eu estava indo visitar o parlamento e presenciei ao vivo um protesto de agricultores contra o acordo União Europeia-Mercosul. Vários tratores parados em frente ao parlamento com cartazes protestando contra o acordo União Europeia-Mercosul. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça e rapidamente, porque tu tocaste um ponto fundamental. A Europa não consegue competir com o Brasil. Nós já falamos aqui, temos um clima maravilhoso, milhões de hectares agricultáveis, podemos fazer 2, 3 safras por ano em alguns locais, produtividades altíssimas. A Europa tem países pequenos, climas extremos, tem países que têm 6 meses por ano de inverno rigoroso, alguns até mais, onde fica muito difícil o cultivo de produtos, né, do agro, com exceção de alguns pequenos nichos. Então, eles não conseguem competir com o Brasil. Esta é a realidade. Aí existe essa questão da alegarem razões ambientais, que não tem cabimento, porque se for olhar o nosso Código Florestal, é muito mais rigoroso do que as leis europeias. Nós temos de 20% a 80% de reserva obrigatória. Na União Europeia, a média é 4%. Na França, inclusive, é 4%. Nós temos toda uma legislação de proteção de matas ciliares para os rios. A Europa não tem isso. E lembrando que a Europa já destruiu a maioria de suas florestas, né? Então, tudo isso é um pano de fundo, na verdade, para a falta de competitividade. E os agricultores europeus têm muita força, em vários países acabam pressionando o governo e o governo cede com incentivos e realmente fica muito difícil, fica uma relação desigual com subsídios, com tudo isso, fica difícil de competir com os preços. O que você está me dizendo é que, na verdade, o protecionismo ele é um instrumento que muitas vezes vem disfarçado de outros argumentos, naturalmente, e a gente sabe que o Brasil cresceu muito no ambiente multilateral, quer dizer, nas relações bloco-bloco. Na medida em que há esse protecionismo e o olhar mais interno para as necessidades que cada uma das nações tem, há uma tendência de o Brasil perder, de fato, um pouquinho desse protagonismo global que ele assumiu já há algum tempo, né? E sobretudo no que diz respeito à questão do agro. Eu lhe pergunto, nesta perspectiva de G0, vamos dizer assim, né? Ou seja, 0-0, todo mundo só pensa no seu próprio umbigo, quais seriam as nossas possibilidades, considerando inclusive que a gente tem muita divergência interna aqui no próprio Mercosul, né? A gente vê que a Argentina dá um passo num sentido distinto um pouco em relação aos interesses brasileiros, o Uruguai já fez isso agora recentemente, também tem interesses diversos e distintos do que o Mercosul poderia ter, e o Brasil talvez seja a nação que mais busca manter esta unidade aqui no Mercosul. Eu lhe pergunto, como tentar apaziguar, de certa maneira, isso para tornar, de fato, o fluxo de comércio, que é o que no fundo interessa para todo mundo, relativamente igual, no sentido de que seja uma relação ganha-ganha, como sempre tem dito o vice-presidente Geraldo Alckmin. Sim, eu vejo uma dificuldade, pelo menos no curto prazo, né? O mundo está vivendo uma radicalização das relações, principalmente comerciais. Então, quando nós temos um grande líder mundial adotando as questões das tarifas, entrando em guerra com China, em guerra comercial, né? China, Europa e o Brasil no agro, que é o maior player, no meio de tudo isso, eu acho que esse consenso ele vai vir com as perdas que os países vão acabar vendo, como nós falamos antes, aumento de inflação nos Estados Unidos, enfim, possíveis consequências. Eu acho que isso vai se ajustar com o andar da carruagem. Eu não vejo perspectiva de curto prazo, porque grande parte da Europa não está disposta a dialogar com o Mercosul, grande parte. Os Estados Unidos quer impor as suas regras. Então, eu acredito que esse consenso, num primeiro momento, vai ser difícil. Eu acho que vai ser uma coisa construída ao longo aí dos próximos meses ou anos, quando os países realmente enxergarem os efeitos nocivos aí dessas políticas. Eduardo, a gente está com o tempo esgotado, mas eu acho que vale a pena a gente dar um toquezinho sobre essa questão rapidamente, que é a reforma tributária. Ela começa a entrar escalonadamente em vigor a partir de 2026, vai de fato ser estabelecida a partir de 32, ou seja, 33 na verdade, quando ela fica totalmente consolidada. Fazendo uma abordagem rápida, que a gente pode dizer que ela foi positiva para o agro, como tem afirmado, por exemplo, o segmento? Eu discordo dessa visão.
e não discordo sozinho. Eu estive em vários congressos de direito, da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, tive da Sociedade Rural. Há um consenso muito grande entre vários tributaristas que nós vamos ter um aumento significativo. Hoje, para o nosso telespectador ter uma ideia, o agro tem uma carga em torno de 3,8%, média, nos impostos sobre o consumo que vão ser objeto da reforma. Estamos falando de ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Vão ser substituídos por IBS, CBS e Imposto Seletivo. A alíquota desses tributos somadas, dos novos IBS e CBS, estão falando de 26,5% a 28,5%. O governo já reconheceu, provavelmente 28,5%. O agro vai ter uma redução na maioria dos produtos de 60%. Mesmo assim, nós falamos de uma alíquota de 11,2%. E a questão dos abatimentos de crédito, que eles disseram que iam ser mais céleres, a legislação está totalmente confusa, ainda não tem uma visão clara. Então, tudo indica, até o momento, óbvio que existe trabalho ainda a ser feito pela frente parlamentar, que a reforma não vai ser positiva para o agronegócio, vai ter um aumento de carga tributária e não vai ter essa simplificação que o governo está vendendo. Nós vamos conviver durante 7 anos com 2 sistemas ao mesmo tempo, a legislação é muito confusa, muitos pontos obscuros, vai ter um aumento de judicialização, eu creio, para discutir questões da reforma. Então, pelo menos por enquanto, não acredito que os objetivos do governo serão atingidos, a não ser aumento de arrecadação, isso sim. Aliás, até o nosso IVA aqui é uma coisa muito particular, é uma jabuticaba, né? Porque ele já foi dividido em 2 IBS e CBS, quando na verdade tinha que, ou pelo menos a maioria dos países adota apenas um modelo. Claro que esse assunto da reforma tributária, acho que vale a pena a gente aprofundá-lo, infelizmente nosso tempo já está esgotado, mas eu sempre digo, é uma ótima oportunidade para a gente voltar a conversar especificamente sobre isso. Eu agradeço demais a gentileza da sua participação aqui ao vivo no nosso estúdio, foi um prazer enorme, viu? Prazer foi meu, agradeço a oportunidade e estou à disposição para discutir o que entenderem necessários, principalmente na área tributária. Certamente vamos voltar a conversar sobre reforma tributária especificamente aqui. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.